Olá, meus queridos! Aqui é a Vanessa Rosseto. Hoje eu vou compartilhar mais uma experiência com os cristais. Vou falar sobre a belíssima malaquita. Então, fica comigo. Vocês estão no canal Multiverso. Eu sou. Belíssima malaquita, hein? Esse cristal, muito especial, me conectei com ele na Jornada dos Cristais. Quem já me acompanha no canal sabe que no ano passado eu me conectei de forma etérica a cerca de 37 cristais. E esses cristais, eles me trouxeram muito aprendizado. Eu vou deixar o link, desse vídeo para que vocês possam entender melhor, sobre essa conexão etérica, que é uma conexão sutil. Como eu disse, a gente pode ter o cristal físico, mas a gente pode também se conectar ao cristal de forma etérica, que é uma forma mais sutil, mais suave e sem toda aquela interferência da ação humana, que muitas vezes pode estar impregnada de energias muito desarmônicas. A gente pode pensar na forma até como os cristais, são minerados, toda aquela cadeia de extração. Eu vou fazer um vídeo especificamente para falar sobre isso, mas a gente tem que se dar conta que o uso dos cristais físicos, ele carrega essas energias desarmônicas e que aí cabe a nós, refletir sobre esse uso. Mas os cristais etéricos, a gente se conecta ao cristal de forma etérica. Então pense em você como sendo um rádio que pode sintonizar em diferentes estações. E cada um desses cristais, ele tem uma determinada frequência que é específica. Então você pode fazer como se fosse um ajuste, na sua estação, na sua anteninha ali, e ajusta, e se for o cristal para você se conectar ao momento, essa frequência vai fluir, você vai conseguir receber, essas informações e essa energia de amor que os cristais proporcionam. Eu faço da seguinte forma, como eu uso com os símbolos do Reiki. Eu chamo o cristal, mentalizo o cristal 3 vezes. Então, por exemplo, se vou me conectar com a malaquita, fico no estado meditativo e verbalizo, mentalmente, malaquita, malaquita, malaquita. E visualizo o cristal, vejo a forma dele e me conecto com essa energia. Às vezes, a gente se conecta com algum cristal e não chega essa resposta do cristal. É porque naquele momento, às vezes, não é para o cristal, aquela frequência, você às vezes não teria condições de compreender a energia daquele cristal. Então a gente também tem que ter essa paciência para saber esperar qual momento a gente vai se conectar a determinado cristal. Então tudo é um aprendizado e são várias experiências, que você vai tendo a cada dia. Então eu tive a oportunidade de estar com a malaquita, na jornada, e sentir essa energia bem forte desse cristal. No meu caso, trabalhando algumas questões relacionadas ao plano emocional. Então, sentir a malaquita, através da visualização na meditação, era como se a malaquita ela não aparecesse na forma, sólida, cristalina. É como se ela se dissolvesse assim em todo o meu corpo, como se fosse quase uma lava verde. Então ela dissolvia em todo o meu corpo e aí ela me impregnou, fosse uma impregnação. E naquela impregnação eu senti ela trabalhar nas questões minhas relacionadas à culpa e algumas ideias limitantes relacionadas a pecado, associado principalmente à questão da parte sexual. Então, alguns conceitos, preconceitos que eu tinha anteriormente, de culpa relacionada a sexo, a relação que eu tenho com meus órgãos sexuais, a minha própria sexualidade, elas foram levadas à tona, assim, com a malaquita. E aí eu refleti sobre várias coisas e eu senti como se tivesse tirado um peso de mim. Me senti mais leve
e mais seguro de mim, né, com relação à sexualidade. Não quer dizer que você entrando em contato com a malaquita, você vai ter a sua sexualidade ativada, que você vai sair por aí fazendo sexo com qualquer um. Não é essa promiscuidade que eu falo, mas é de você tratar a questão sexual de uma forma mais saudável. E muitas vezes, né, pela própria formação religiosa anterior que a gente coloca muito aquela sensação da culpa, do pecado, né? Então, ela, né, trabalhou comigo essas questões para me trazer mais leveza e refletir sobre isso. Eu gostei bastante e eu recomendo, né, a quem tem essas sensações de culpa, né, de toda essa relação, né, com o pecado, né, trazer essa conexão com a malaquita que às vezes pode te trazer alguns resultados bem interessantes. Mas isso, né, como eu sempre digo, isso não prescinde, né, o tratamento com psicólogos, psiquiatras. Se você sente que essa questão ou que outras questões estão te trazendo muito problema, procure esses profissionais, né? Como eu digo, o reiki, a terapia com cristais, elas são terapias alternativas e complementares a esses sistemas, né? Então a gente tem que levar isso em conta e ter bastante clareza sobre isso. A malaquita, por exemplo, ela é um cristal que a gente tem que ter bastante cuidado no uso físico. O que é a malaquita, né, na parte dos minerais? Ela é o carbonato de cobre. O cobre, ele é um mineral que ele é bem importante no nosso corpo, ele está presente em várias estruturas do nosso corpo, em enzimas muito importantes que têm a capacidade antioxidante, então eles ajudam a, a trabalhar com a questão dos radicais livres, a questão do envelhecimento. O cobre está presente nos neurotransmissores, nos neurônios, está presente em vários outros órgãos, como o fígado, né, na nossa própria corrente sanguínea, está compondo várias células do sangue, está presente na questão dos órgãos sexuais. Então, é um mineral muito importante. E na nossa malaquita a gente tem carbonato de cobre, só que ele está numa forma que é o cobre 2, que a gente tendo contato com esse cobre 2, ele é tóxico para o nosso corpo. Então, por exemplo, fazer elixir, utilizar a malaquita e colocar na água é uma coisa que não deve ser feita, né? Porque se essa malaquita, principalmente se ela tiver na forma não polida, se ela tiver aquele pozinho ali verde se desfazendo e você toma aquela água com essa malaquita, você vai estar ingerindo cobre, e esse cobre em excesso ele pode prejudicar o nosso corpo. Então não é porque a gente usa um cristal que a gente só tem efeitos benéficos. A gente tem que ter esse uso racional e sempre procurar informações sobre esses cristais, né, com terapeutas que sabem do que estão falando, né? Então a gente tem que ter essa responsabilidade, porque às vezes algum tratamento que a gente faz, né, com essas terapias vai trazer não só uma pior, não só não vai melhorar, como vai trazer uma piora nos efeitos. A gente tem que ter bastante cuidado. E a malaquita ela traz bastante essa energia, né? É um cristal que ao mesmo tempo que ele te traz, né? Eu sinto assim que é um cristal que te traz mais confiança, mais segurança, sabe? Você sentir dono de si, sabe? Como se fosse aquela pessoa que chega no recinto, todo mundo observa. Então a malaquita, assim, ela, não sei, ela envolve a gente num brilho, assim, que parece que a gente fica até mais luminoso. Mas ao mesmo tempo ela te traz essa questão, né, dos cuidados com a saúde, pela própria composição desse mineral. A malaquita também trabalha nesse campo mental e emocional, ela traz à tona aquelas questões que a gente deixa mais obscuras. Então ela não faz a gente ninar, ela vai lá, enfia o dedo na ferida e diz, olha aqui, se você quer trabalhar comigo, você vai ter que enxergar isso daí. Se você não enxergar, no way, não tem como a gente se conectar. Então, para você trabalhar com ela, você tem que ter até uma certa coragem para você trabalhar com essas questões internas suas de sombra. E ela te ajuda nesse processo, ela não te deixa sozinha. Então é um cristal que você tem que ter bastante certeza e segurança que você quer, sim, naquele momento, trabalhar essas questões num nível mais profundo. A gente sempre dá essas dicas porque nem tudo, né, são flores, né, nessas conexões. Às vezes as pessoas podem ter uma ideia de que é tudo maravilhoso, mas realmente não é assim. E aí, fora essa conexão, né, nesse plano, né, que foi levado para o meu plano emocional, eu também me conectei, né, pude acessar outras camadas, né,
conexão vibratória, associada à própria questão do Deva, da Malaquita, né? Todo cristal, ele tem uma energia de um Deva, de uma energia de um ser do plano dévico, né? Um ser do plano angelical. E esse ser, né, a Malaquita, ele me apareceu, né, como uma bonita, graciosa, né, naquela forma que ele resolveu aparecer para mim, numa forma graciosa de um ser ligado a uma fada, assim. E essa fada na Malaquita, ela me apareceu muito ligada às questões relacionadas à água, o plano aquático. E ela me disse que eu poderia trabalhar com ela na questão de cura da paisagem, que é uma coisa que eu faço, que eu estou desenvolvendo algum método, né, de trabalhar com a cura na paisagem, que eu poderia trabalhar com a cura da paisagem relacionado ao aspecto aquático, a cura de ambientes aquáticos. Também dessa forma etérica, né? Fazendo essa visualização e essa sintonização com esse cristal e emanando energia, né? Na forma como se fosse num reiki, né? Da Malaquita para a cura desses ambientes aquáticos. Então a gente pode ter esses diferentes tipos de aprendizado, indo desde um aprendizado pessoal, né, interno, numa busca de uma melhoria pessoal, até um aprendizado que pode servir à cura e à melhoria de ambientes e de outras pessoas. E por fim, um aspecto muito interessante que a Malaquita me trouxe, eu me conectei não apenas a um cristal único, né, a toda uma essência da Malaquita. E sempre não, né, mas muitas vezes eu visito um lugar que chama Minas do Camaquã. Ela fica aqui no Rio Grande do Sul, no município de Caçapava do Sul. E as Minas do Camaquã é um lugar, para quem conhece, é um lugar que tem as energias muito presentes, né? Para quem é mais sensitivo, só de chegar àquele lugar você sente assim como se fosse um fluxo energético imenso. E eu sinto bastante isso lá, adoro, é um dos meus lugares preferidos ali, ele fica próximo ali à região das Guaritas, né, que eu já fiz um vídeo falando um pouquinho sobre as Guaritas, mais à frente fica as Minas do Camaquã. E aquela área, né, ela foi criada porque, na verdade, empresas europeias, elas faziam a mineração de diferentes minerais, e entre eles o cobre. E aí o cobre, ele estava presente principalmente associado, ainda há, na verdade, várias jazidas, não só de malaquita, mas de azurita e de outros minerais, né, inclusive ouro, compostos de pirita, vários minerais lá naquela região. Também é interessante, se você gosta dessa área dos cristais, sempre dá uma lida assim na parte de geologia. Eu sei que alguns nomes eles são meio complicados, mas é interessante a gente se apropriar também dessas questões, saber um pouquinho mais sobre o que está falando, né? Não é porque a gente é do plano da espiritualidade que a gente tem que ter uma ignorância com relação ao aspecto científico, né? Então eu dei uma lida em alguns artigos da área de geologia e eu vi ali que ele é um afloramento assim bem interessante, né? Que ainda há esses minerais. E inclusive até ali na proximidade há uma proposta de uma empresa para extração de chumbo ali. O chumbo que é altamente tóxico e causa diversos problemas para as pessoas. E ali houve toda uma mobilização, eu fui uma das pessoas que me envolveu ali nessa mobilização, porque a própria comunidade ali não queria aquele tipo de mina e naquela extensão da mina que eles estavam sugerindo. Então, também isso é uma coisa que a gente tem que refletir, né, sobre as formas de minerar, né? Será que a gente quer um cristal a todo custo, né? Será que agora já não é o momento da gente partir para uma conexão com os cristais etéricos, com esse aspecto mais sutil, até para a gente não alcançar, não ter um impacto, né, tão grande? Mas isso eu vou falar nesse vídeo aí sobre algumas contradições com os cristais, mas só para vocês já começarem a pensar sobre isso, né? Porque é uma coisa que eu tenho refletido bastante. E aí nessa região, ali nas Minas do Camaquã, é uma região onde tem uma jazida de vários minerais e entre eles a malaquita é bem importante. E no ano de 2019 eu fiz uma vivência lá, fiz com os queridos amigos a Lene e Ed. Eles são terapeutas holísticos, são pessoas maravilhosas aqui que trabalham na região de Bagé e região. Eu sempre faço curso com eles
e gosto bastante da abordagem deles, e aí tive essa oportunidade de fazer uma vivência xamânica nesse local, relacionado aos 4 elementos, né? Terra, água, fogo e ar. E aí, após essa vivência, eu senti, assim, né, muito forte a questão de fazer uma mandala. E aí eu fiz uma mandala, né, que eu chamei a mandala dos 4 elementos. Né? Eu gostei bastante dessa mandala. Eu não vou falar muito dessa questão do xamanismo, dos elementos nesse momento, mas aqui, né, cada um é a expressão de um determinado elemento, né, terra, água, fogo e ar. E aqui nesse centro, né, me veio a questão muito grande de que tinha, é como se fosse um caminho da malaquita aqui. E aí a malaquita, ela agia como se fosse uma escada. E essa escada era em espiral, uma escada em caracol. Aí ela descia e subia. Tinha a parte de baixo e a parte de cima. Então ela me trouxe essa questão, né, como se fosse um acesso, né, como se aquela região realmente fosse um acesso, um portal, né. Tanto é que nessa região é muito grande a incidência de avistamentos de OVNIs, e aí tem alguns grupos, né, que trabalham com a ufologia, que tem vários estudos ali na região. Então essa questão ufológica ali, das consciências cósmicas ali, ela trabalha bastante. Você indo lá, você sente essa energia bem forte. E eu vejo assim pela questão da malaquita. A malaquita é cobre. O cobre, ele é o quê? Ele é um condutor. Tanto é que ele está presente em diversos tubos, em conexões. A parte de eletrônico utiliza muito tubos de cobre. Por quê? Porque ele tem uma baixa resistividade aos elétrons. Então os elétrons fluem bem mais fácil, mais rápido em tubos de cobre. Então imagina que essa região ela tem não só malaquita, como outros minerais que têm essa propriedade de terem menor resistividade elétrica. Então ela funciona como um verdadeiro túnel, né? Um verdadeiro canal. Então a gente pode pensar que lá a gente tem realmente sim um portal que não nós, né, mas que levam essas consciências cósmicas tanto a outras regiões do multiverso, como também ao acesso aos planos do ambiente intraterreno. É muito interessante, né, essa questão de que geralmente nesses locais onde há avistamento, há essas jazidas de diferentes minerais, né, que talvez por isso há essa maior incidência, porque esses minerais, não só físico, mas de forma etérica, eles podem propiciar essa maior permeabilidade e acesso a diferentes dimensões. Então, essa questão das mandalas, eu quis trazer, né, todo, né, o benefício que eu tive me conectando a uma região de jazida, né, mesmo tendo sido uma área minerada, né, que tem todo aquele impacto, toda aquela questão desarmônica envolvida, ali ainda existem muitos minerais. E é uma sugestão que eu faço para vocês. Se vocês querem se conectar com os minerais, não fique só dentro da sua casinha ali com a sua pedrinha e me conectei aos cristais. Se for possível, visitem locais onde há jazidas de minerais e tente se conectar a essas energias, né? A forma de você ter acesso a isso vai ser feita de forma muito mais intensa, porque ali vai ter um conjunto de minerais associados. Então vocês vejam que há diferentes abordagens, né? É só um cristal, só a malaquita. Quanto aprendizado eu tive, né? E quanto aprendizado ainda vou ter com esse mineral. E por isso, então, eu trago a importância de ter essa conexão etérica, né? Que aí vai te garantir você ter um aprendizado bem grande para toda a sua vida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Um grande beijo, meus amores.